Bom, hoje, gente, vamos lá, a gente vai orar para começar, mas a gente começa um assunto novo que é arrependimento. E é interessante falar sobre arrependimento, porque às vezes a gente pensa muito no arrependimento como algo somente para conversão, e na verdade não, né? É algo que tem que estar no nosso coração continuamente. Então vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por essa manhã aqui, a gente reunidas aqui, Senhor, para estar conversando, compartilhando a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo tome a primazia aqui e você ministra o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos aprender mais de ti, crescer, Senhor, no conhecimento da tua palavra, mas ainda assim precisamos da direção do teu Espírito Santo, Senhor. Ministra o nosso coração agora, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, na verdade, depois eu acho que eu vou ter, eu não sei se eu já compartilhei essa apostila com vocês, eu acho que não, acho que eu vou compartilhar, porque, assim, eu vou tirando dela, isso era uma apostila que se usava antigamente, a gente usava, tirou, dessa apostila a gente tirava as aulas dos novos convertidos, né, depois mudou todo o processo, mas ela é muito interessante. E assim, arrependimento, né? Na verdade, assim, o objetivo é interessante da gente pensar assim, que o arrependimento, ele deve ser uma prática contínua da jornada cristã. Como só tem nós três aqui, dá para a gente conversar melhor. Vocês concordam com isso ou não? Por quê? Estou perguntando mesmo. Pode abrir o microfone e falar. Dá para repetir, porque a minha luz aqui apagou, eu fui acender de novo e eu me perdi. Tá. Você concorda com essa frase? E o porquê, né? O arrependimento deve ser prática contínua da jornada cristã. Claro, com certeza. Isso a gente é uma coisa que a gente tem que levar para a vida toda, né? Porque não é porque a gente se converteu e aí me arrependi das coisas que eu fazia e acabou o processo, né? Isso são todos os dias mesmo, né? A gente tem que se entregar a Deus todos os dias, porque todos os dias a gente erra, né? Por mais que a gente fique em casa trancada o dia inteiro, não sair na rua, não abrir nem a porta. Mas isso aqui, né, nos leva para tantos lugares. Verdade. Então, o arrependimento, com certeza, é algo que tem que estar vivo em nós todos os dias. E você, Vanessa? Eu também concordo. Eu acho que é um processo, né? Que foi até o que a gente vem conversando, né? Que a nossa alma ela vai sendo trabalhada, né? Ali constantemente. Quando a gente se converte, a nossa alma não se converte, né? Então é um processo. Então, nesse processo, a gente se arrepende, né? De muitas ações, de muitas atitudes que a gente vai tomando e a gente vai tentando melhorar, né? Em todo o tempo. Bom dia, Suzete, tudo bem? A gente está começando agora o assunto, agora nesse novo assunto, né, que a gente está começando hoje, é arrependimento. E a gente está conversando aqui um pouquinho sobre essa frase aqui. O arrependimento deve ser prática contínua da jornada cristã. O tema é bom, hein? Não, exatamente. E é verdade, gente, eu creio que esse arrependimento contínuo, né, como aqui fala, isso faz parte do nosso processo de santificação, né, porque tem sim aquele primeiro arrependimento, né, quando a gente recebe a Cristo, a gente percebe, o Espírito Santo vai, toca e a gente se rende, né, e assim, eu quero Jesus, eu percebo, eu sei, eu entendo que eu preciso de um Salvador, eu quero que minha vida seja transformada, mas foi o que a Vanessa falou. O nosso espírito, quando a gente se converte, né, a gente aceitou Jesus, nasceu de novo, né, na hora ele é transformado. Isso é algo instantâneo, é algo a nível espiritual, é instantâneo, né, aquela
sai aquela velha natureza, aquela natureza pecaminosa, entra a natureza do próprio Deus, essa vida abundante, tanto que é até interessante só relembrar isso, que uma pessoa que acabou de se converter agora, tem 2 minutos que ela nasceu de novo, e ela realmente, creu com o coração, confessou com os lábios que Jesus é o Senhor, né, e está ali, nasceu de novo, acabou de nascer de novo, é o recém-nascido, né, e aquela que já tem 30 anos de convertida, ali, naquele momento que aquela nasceu de novo, 2 minutos atrás, ela já tem direito às mesmas promessas que Cristo conquistou na cruz, né? Porque é algo espiritual, o que depende da gente é esse sim, eu preciso de um Salvador. Então, sim, tem esse primeiro arrependimento. Só que, e a partir daí? Isso não é o fim, né? Eu aceitei Jesus e pronto, acabou-se, né? E deixo a vida me levar. Eu gostei muito de uma pregação que eu ouvi outro dia da pastora Viviane Martinello, em que ela falou assim, gente, vocês me desculpem, mas eu vou abrir meu coração aqui. E aí ela falou assim, eu vou abrir meu coração, eu não consigo entender, me perdoem se alguém, né, não concordar, mas eu tenho dificuldades de pessoas que falam, eu aceitei a Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, mas a sua vida não muda. Sabe? A sua vida continua a mesma coisa. Ele é o Senhor da minha vida, aí ela até citou o exemplo que ela citou. Usam roupas depravadas, ela usou essa palavra até, usam roupas depravadas, o estilo de vida continua com as mesmas práticas lá de antigamente. É claro, gente, que eu entendo isso também que ela falou, e também sei que isso não é um automático. Por quê? Porque a nossa alma não nasceu de novo, não. A nossa alma, como a Vanessa falou, que a nossa mente, ela tem que ser o quê? A palavra de Deus diz, renovada. O que nasceu de novo foi o nosso espírito. E a nossa alma, a nossa mente, ela tem que ser renovada na palavra de Deus, como aquela frase, aquela forma de explicar que eu sempre gosto, trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus, né, pelo que está na palavra. E isso é algo para o resto da nossa vida, é algo contínuo. Por isso, o arrependimento é algo contínuo, porque à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, assim, de verdade, mergulhando nele, a Vanessa fez alguns comentários sobre isso, né, no testemunho, né, pincelou alguma coisa. O Espírito Santo, ele vai trazendo, olha, isso aqui não é legal, muda isso, ajusta isso, e o melhor de tudo é que ele mostra isso para a gente, mas ele não mostra, tipo assim, um dedo julgador e sai correndo. Ele nos mostra, nos leva a esse entendimento e está com a gente ali para nos ajudar nesse desejo de mudança e de empenhar. É a mesma coisa, você lembra, ó, o espírito, ele é regenerado. A mente, né, a nossa mente, ela tem que ser renovada, né, ou transformada. E a nossa carne tem que ser mortificada, né? Passa pelo meu desejo também. O Espírito Santo, de novo, ele está ali. Mas se ler aquela passagem, aquele que mentia não minta mais, o Espírito Santo não vai pegar e colocar um esparadrapo na minha boca, você nunca mais vai falar nenhuma mentira. Ele vai falar comigo, olha, isso não é certo. Né? O pai da mentira, a palavra nos diz que o diabo é o pai da mentira, que Deus é verdade, inclusive ele é a verdade, Jesus ele é a verdade. Então, né, ele não mente, nele não há mentira alguma. Então, aí fala inclusive que o diabo, que ele peca desde o início, ele mente, né, desde o início. Então, o que acontece? Agora, não vai ser assim, acendeu o negócio, eu nunca mais, eu não falo mais nenhuma mentira, eu menti a beça, nasci de novo hoje, não, nunca mais, agora uma coisa assim, passe de mágica, não vai ser assim. Vai ser uma transformação e um desejo, uma decisão minha, eu não quero mais fazer isso. Mas o Espírito Santo está ali para nos ajudar. Então, sim, é algo contínuo e assim, arrepender-se
é tomar a firme decisão de mudar o estilo de vida, né, para que seja moldado ao que Deus espera. Né? É uma firme decisão, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero ter um estilo de vida em que eu seja dirigida pelo Espírito Santo. Vamos falar aqui no feminino, né, porque somos só mulheres. Bom dia, Patrícia. A gente está falando sobre arrependimento, tá? Você que chegou um pouquinho depois. Mas é uma firme decisão. Oi, fala, Patrícia. Não sei se você levantou a mão, você quer falar, ou se foi sem querer. Se quiser falar, não tem problema, não. Bom dia. Tá ok. Essa firme decisão. Ontem mesmo eu estava até falando eu mandei um áudio para a Vanessa, não sei nem se ela já ouviu, em que eu ainda não ouvi, então vou dar o spoiler. Então, que eu falava, eu mandei aqueles meus áudios, gente, de podcast, que eu sou assim, eu sou a rainha do podcast. Em que em um determinado momento, eu citei para ela Romanos 8,14, em que fala, os que são guiados por Deus são filhos de Deus, mas que eu gosto muito de uma tradução em que fala assim, os que se deixam ser guiados por Deus são filhos de Deus. É interessante que essa passagem não fala o contrário, os filhos de Deus são guiados por Deus. Não, ela fala, todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus, porque eu posso ser filha de Deus, eu posso ter nascido de novo, morrer e ir para o céu, e não estar deixando o Espírito Santo controlar a minha vida totalmente, sabe? Não, isso aqui deixa comigo. E o pior é que, além disso aí prejudicar meu testemunho, eu deixo de experimentar o melhor de Deus na minha vida, né? Mas aí eu gosto dessa tradução. Agora, aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo, olha a decisão de ter esse estilo de vida transformado. São filhos de Deus. Não tem como não ser. Né? Você está deixando o Espírito Santo te guiar. Tá? Isso é como se fosse assim, uma confirmação. Você é filha de Deus mesmo, porque olha só, você está se deixando ser guiada por ele. Né? O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Então, é um estilo de vida para que, né, nós sejamos moldados ao que Deus espera. E, gente, quando fala o que Deus espera, não é para nós sermos, a gente vai ser aquele robozinho, né, que Deus, é o que Deus quer, ele aperta aquele botão e a gente está bom, sensinho. Não, sempre aponta para a vontade dele, para a nossa vida, vai ser sempre o melhor para nós. Nenhum caminho, nenhum direcionamento que ele nos der, vindo do Senhor, vai nos levar para um lado contrário a ele. Não, vai nos levar sempre para o centro da vontade dele, que, na verdade, é o melhor lugar de se estar, em todas as áreas da nossa vida. Agora, passa pela nossa rendição, passa pelo nosso arrependimento e pelo nosso desejo de se deixar ser guiadas pelo Espírito Santo, né? E ali, né, eu ia até ver, menina, o nome desse rei, eu esqueci, mas eu não sei, eu acho que era o rei Josias, eu não tenho certeza, depois eu posso olhar. 2 Reis 23, versículo 25, fala assim, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. Né? É interessante que a jornada de se ingressar no reino de Deus, né, começa com esse arrependimento, a gente falou isso ainda há pouco. Né? É o ponto de mudança dos nossos valores, em que a gente fala, não, eu abro mão desses meus valores e abraço os valores de Deus. E é interessante esse versículo, né, que não houve rei que fosse semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso é nada mais, nada menos do que tá buscando ao Senhor em primeiro lugar, de estar amando o Senhor acima de tudo, né? Amando Ele como é o único Deus, o único Senhor, e eu o amo de todo o meu coração, então eu me entrego completamente sem reservas. Né? É bem interessante isso. E no Novo Testamento,
Essa questão de arrependimento, ela é basicamente, se refere como uma mudança de mente, é a metanoia. Sabe por quê, gente? Olha só, sabe aquela frase que eu sempre, não é minha, né? Mas eu sempre falo, tudo começa num pensamento? Tudo começa num pensamento. E os nossos pensamentos, eles apontam para as nossas ações. As nossas ações, elas vão gerando hábitos. Esses hábitos vão formando um caráter, e um caráter aponta para um destino. Então, se o arrependimento começa lá pelo que eu estou pensando, começa lá nessa necessidade, eu preciso ter essa metanoia, essa mudança de mente, que a gente vai lá de novo, a gente cai de novo em Romanos 12:2, que é a transformação. Não se conformar com esse mundo, ou seja, não tomar a forma do sistema desse mundo, se começa ali na fonte, né? Vamos dizer, o pensamento é a fonte de tudo, das nossas atitudes, das nossas ações. Se os meus pensamentos vão sendo transformados, claro que isso vai ter um impacto na minha vida. Se eu achava, vamos usar esse exemplo da mentira que eu tinha usado antes, se eu achava que mentir não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Não. Uma vez eu escutei, Jesus amado, uma pessoa cristã, não era ninguém lá da igreja, tá? Para não levantar especulações, para não levar ninguém a pecar no pensamento. Quem será? Quem será? Era uma irmã em Cristo, mas de uma outra denominação. E falando assim que às vezes as mentirinhas, entre aspas, sabe aquelas mentirinhas brancas, entre aspas, né, que se fala, mentirinha branca, sabe, branca, branquinha, não tem sujeira nenhuma, que às vezes isso é necessário, de que é preciso fazer isso para poder viver bem, tem alguma coisa errada. Porque se eu começo a achar que existem, entre aspas, mentirinhas brancas, que está tudo bem, daqui a pouco eu vou achar uma outra coisa um pouco mais séria, né, usando esse parâmetro, né, que essa pessoa falava, um pouco mais sério, não vai ser, não vai fazer tanta diferença, não. E aí, daqui a pouco, eu vou, sabe, um abismo vai puxando outro abismo, e de uma forma sutil. E quando eu ver, quando eu perceber, eu já estou, assim, tomando um rumo diferente do que a palavra de Deus está dizendo. É aquela questão do GPS, né, ou do Waze, em que a gente coloca ali o caminho e ele vai mandando, vai começar a normalizar a mentira ou qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Sabe, a gente está usando a mentira como um exemplo, mas isso é qualquer coisa. Sabe aquela história? Se você rouba R$2, você rouba 10 mil. Porque, não, eu roubei R$2 aqui. Ninguém viu. Daqui a pouco ninguém viu R$2, eu acho que se eu pegar 3, será que alguém vai ver? Mas pode aumentar, porque a questão é o coração. Não é só não é quer dizer, claro que é o ato também, mas assim, como é que está o coração, o que está ali naquela mente. E como eu sempre falo para vocês, mas nesse tema é importante repetir, e a gente já tem visto aqui, esse arrependimento, da mesma forma que o arrependimento é contínuo, por isso a renovação tem que ser contínua. Eu já também falei aqui numa outra ocasião do Romanos 12:2, que no original grego, quando fala, né, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que essa transformação, no grego, ela aponta para duas coisas. Uma que é uma transformação total, é uma metamorfose, é uma mudança de tal forma que quem eu era, eu não sou mais. Só você, quando a gente fala de metamorfose, a coisa mais fácil que a gente lembra é a lagarta e a borboleta. Você olha uma borboleta, olha para ela, quem diz que aquela borboleta linda hoje, ela tinha sido uma lagarta, que era sem forma, gosmenta,
dava nervoso de andar. Tinha uma senhora do interior de Minas, que ela trabalhou comigo muitos anos, ela é uma bênção, ela é uma senhora que virou da família, né? Ela mora, inclusive, na casa da família do Bernardo, e ela chamava a lagarta de mandruvá. Mandruvá, não sei, né? Isso aí devia ser a linguagem do interior de Minas lá, mandruvá. E quando aparecia lá na casa que eu morava, às vezes aparecia uma lagarta lá, mandruvá, mandruvá, mandruvá. E ela não tinha coragem de chegar perto. Era muito engraçado. Então, quando tem você olha uma lagarta ou mandruvá, você não diz que aquela borboleta tinha sido. E se você analisar, gente, é outro ser vivo, com a composição diferente, com o DNA diferente. Realmente é uma metamorfose, é um outro ser. E olha o que a palavra de Deus diz para a gente, que essa transformação é exatamente isso, essa metamorfose. Quem eu vou ser, a quem quer dizer, eu já nasci de novo, né? Uma nova criação que aponta para isso também. Essa metamorfose é uma nova, 2 Coríntios 5,17, é uma nova criação que nunca existiu antes. Olha só, gente. E nessa transformação da nossa mente é isso, a minha mente vai sendo renovada de forma que não tem nada a ver com aquela antiga criatura que eu era. Mas continua, né? Transformados pela renovação da vossa mente, também aponta no grego, no original, a expressão que é uma renovação contínua. Então, não interessa se eu vou morrer com 80, com 90, com 95, com 100 anos, com seja lá quantos forem, eu tenho que renovar minha mente continuamente. E isso, eu sei que eu estou repetindo isso, mas isso é importante. Porque, para e pensa, se eu renovo a minha mente hoje, eu estou aqui, eu estou lendo a palavra, o Espírito Santo ministrou isso aqui no meu coração, eu percebi, eu entendo que eu me arrependo desses meus atos, eu falo, Senhor, eu me ajuda, eu quero estar andando direcionada no teu Espírito, eu estou ali, daqui a pouco, agora eu já estou suficiente, estou bem na fita, e pronto, agora eu não preciso mais. E o tempo passa. Passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, ou até menos, né? Eu estou botando anos, mas às vezes meses, ou semanas, sei lá. E eu estou lá na minha. Eu renovei a minha mente, estava renovando aqui agora. Depois, a banda agora eu não preciso mais, agora eu já estou completamente, cheguei ali, ó, no suprassumo, no ponto máximo do que eu poderia ser. Não preciso mais, já sei tudo. O mundo jaz no maligno. John Wesley falou, né? O que uma geração tolera, a próxima abraça. E ele falou isso, acho que era 1600 e pouco, gente. Olha só, parece uma frase de hoje, né? De 2025. E não é isso que a gente tem visto? Quantas coisas, quantas ideologias, não vou ficar citando aqui, porque isso aqui vai para a internet, né? Mas quantas ideologias que começaram a aparecer gerações passadas e que não foi dado a devida importância. Isso é modismo. Nada, isso é modismo. Não vai dar em nada, não, daqui a pouco passa. E não passou, né? Os valores foram sendo perdidos, e aquela geração que tolerou, não, isso aí tá, a gente consegue conciliar, né? A gente consegue andar aqui junto, sabe aquela história do meu tempo, essa frase do crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? A gente consegue, a gente vai bem, a gente vai, aperta aqui, aí daqui a pouco vai, a gente vai. Só que aquilo foi sendo enraizado, na próxima geração, abraçou. Ou seja, normalizou, virou até o certo, entre aspas, né? O certo para os padrões de um sistema do mundo que está perdido nos seus pecados, nos seus delitos e pecados. Então, imagina se eu não tenho essa renovação contínua, né, que vai gerar continuamente esse arrependimento. Não é verdade, gente? Porque se eu vou ali, sendo confrontada com a palavra, em amor, né? Porque Deus faz isso, ele confronta, o Espírito Santo confronta a gente em amor. E eu percebo, gente, isso aqui está errado. Senhor, eu quero mudar a minha vida, essa área da minha vida não está legal.
Imagina, se eu paro de fazer, eu parei de fazer isso, tá? E estou só deixando com que esses valores do mundo, eu esteja recebendo esses valores. E é o tempo todo, né, gente? Na internet e na TV, tudo é o tempo todo, né? E cada vez mais cedo, né? Então, você vê as influências das crianças, né? Hoje em dia, desenhos, até quem tem filhos pequenos tem que ter um cuidado. Na época do Vitor e da Larissa, eu já era muito atenta com isso. Hoje em dia, quem é mãe de criança agora tem que estar muito mais, porque é muito sutil, e pior que alguns são sutis, outros já estão abertamente mesmo, né? Com valores, assim, completamente para normalizar, né? Vem livros escolares em coisas assim. Eu me lembro de uma vez, só um parênteses, que a Larissa, ela tinha 11 anos, 12, não me lembro, uma coisa assim. E foi passado um livro paradidático, eu não lembro mais o nome do livro, mas o nome do livro me chamou a atenção. E eu falei assim, eu vou ler esse livro, um livro fino, e eu creio que foi o Espírito Santo, sabe? Porque eu vou ser sincera, nem sempre eu lia os livros paradidáticos deles. Às vezes eu pegava até para ajudar num trabalho, a gente ia dando uma pincelada, mas, sabe, eu creio que foi o Espírito Santo que me fez, sabe, pelo nome, que eu realmente não lembro mais, de ler aquele livro. E naquela época, gente, a Larissa tem 25 anos, ela tinha 11, 12 anos. O livro contava a história de uma adolescente de 13 anos na época, a personagem, né, 13 para 14 anos, isso eu nunca mais esqueci, em que ela tinha decidido em que ela não precisava mais dos conselhos dos pais, em que ela podia decidir a vida dela sozinha, em que ela podia sair assim, reclamar, brigar com os pais, porque ela queria sair para viajar sozinha com as amigas. Olha só. Imagina uma criança, isso há quantos anos atrás? Há mais de 10 anos atrás. Uma criança de 11 anos, 12, lendo isso. Olha a influência que vai entrando. E eu me lembro que eu peguei aquele livro, eu fui na coordenação, na coordenadora, né, e falei com ela que aquele livro estava... que eu não ia permitir que a Larissa terminasse aquele livro. Gente, e sabe por que o Espírito Santo me impulsionou? Não só pelo título, para ler, porque a Larissa, olha só a importância, gente, da gente estar levando essa questão da palavra de Deus, né, assim, para os nossos filhos. Eu sei que a Patrícia tem filho pequeno, a Vanessa também, mas mesmo nós que não temos mais, a gente está sendo uma influência também. A Larissa recebia toda a palavra de Deus ali, e ela começou a ler algumas coisas assim no livro, que ela, na época, com 11 anos, por aí, ela veio me procurar. Mãe, isso aqui é estranho. Ué, tá esquisito isso. Por quê? Porque não era aquilo que ela percebia, aqueles ensinamentos que ela recebia pela palavra de Deus. Agora, uma criança que não recebe, não tem esse entendimento que os pais não têm, ou não perceberam, enfim, ela não vai ter essa percepção e vai acabar recebendo aquilo como verdade. E aí, uma menina de 11 anos, no caso ela, ia estar vendo assim, puxa, com 13 anos, olha só, se essa menina aqui, ela falou que ela podia viajar sozinha, que ela podia não sei o que, olha a influência. Então, voltando aqui, isso foi um exemplo, mas é importante para a gente estar atento, né, a esses detalhes. Eu me lembro, eu fui na coordenação, eu falei isso, e eu conversei com toda a educação, claro, eu falei, olha, a Larissa, ela não vai ler esse livro. Ela começou a ler, eu falei para ela parar, pontuei tudo, sublinhei o livro todo, marquei, e li para elas, olha isso aqui. Isso aqui, para uma criança nessa idade, olha a influência que isso aqui está dando. E comecei a pontuar, eu falei assim, olha só, a Larissa não vai ler o livro, eu gostaria de pedir
que vocês ela fizesse uma prova, para substituir uma prova comum, para substituir a leitura, ou então indicasse algum outro livro para ela ler. Enfim, gente, eu só sei que eles receberam com muito carinho, e acabou que não foi feita a prova do livro, e eles mudaram o livro. Olha só. Sabe, essa professora, na época, era muito boazinha, mas era uma professora nova na escola. Não sei nem se a coordenação ou coisa tinha percebido o que era. Mas eram valores. Mas que, glória a Deus, o Espírito Santo trouxe luz. De repente, gente, eu não sei, talvez em outras escolas ele foi aplicado, depois pode ter voltado, mas pelo menos ali, por um tempo, foi tirado. Né? Não sei, não lembro o nome do livro, não sei se voltou depois, acho que não, porque ela, pelo menos naquele colégio, né? Porque a Larissa depois ainda continuou lá e eu tinha contato com outras pessoas, mas por quê? Porque, assim, a gente tem que estar atenta, mas aí voltando aqui, imagina uma pessoa que parou, eu não preciso mais renovar minha mente, eu sou crente já, eu estou firme na igreja, já tem 10 anos de convertida, tem 12 anos, já li muita palavra de Deus, já conheço, não preciso mais não, já sei de tudo, já sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já sei que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu não preciso mais ficar renovando, já sei de tudo. Ela para, mas os valores do mundo vão sendo mudados a cada dia. Isso que eu falei, e é notório, é só a gente olhar. Coisas que eram erradas antigamente, hoje são certas. As poucas coisas que são erradas hoje, amanhã vão ser certas também, nos valores do mundo que está cada vez mais perdido dos seus pecados e delitos. Imagina, eu parei de renovar minha mente, mas olha, essas influências eu continuo recebendo o tempo todo. Queridas, não se enganem. Eu posso estar 10 anos na igreja. Se eu parar de renovar a minha mente na palavra e só me deixar, sem fazer nada, eu não preciso fazer nada. É só deixar a vida me levar. É só não fazer nada. Esses pensamentos do mundo, sutilmente, eles vão entrando. E daqui a pouco, aquilo que eu era de acordo, que eu agia de acordo com a palavra, será que é esse mesmo? Porque se a gente der uma aberturinha aqui assim, não vai atrapalhar em nada, não vai mudar nada, não. E daqui a pouco um abismo vai chamando outro abismo, e a gente, quando vê, a gente está dentro da igreja, mas tendo pensamentos que influenciam os nossos comportamentos, da mesma forma, igual pessoas lá fora. E aí, como é que fica a nossa luz? Porque o que a palavra diz em Mateus 5,16? Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E peraí, que luz é essa? É uma luz que eu peguei e fiz uma cirurgia e botei aqui dentro? Não. Quem é a luz do mundo, gente? Jesus. E ele mora em nós na pessoa do Espírito Santo. Então, se a gente puder traduzir isso, né, em outras palavras, assim brilha a vossa luz diante dos homens, né? Assim, deixa Jesus brilhar através da tua vida, né? Diante dos homens, diante das pessoas, de forma que eles vejam as vossas boas obras, de forma que eles vejam a sua vida sendo dirigida pelo Espírito Santo, né? E eles percebam isso, aquela mulher é de Deus, aquela mulher, olha, ela é uma mulher de Deus, olha quando ela fala, sai vida, o que ela faz reflete Cristo que está sendo formado dentro dela. E só um parênteses, essa é a maior adoração que eu e você podemos dar a Deus, deixar Cristo ser formado dentro de nós. Deixar ele ser aquele que sabe, que flui através da nossa vida quando a gente fala, quando a gente age. E aí, qual a consequência? Eles veem isso e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Agora, isso não é automático. Deixa eu botar aqui, abrir o comentário todo, senão não consigo ler. Aqui, ó, a Vanessa escreveu aqui, ó. Eu estava assistindo a uma série muito boa, mas começou a abordar questões totalmente contrárias à palavra.
Falei para o Senhor, vou parar de assistir, para eu não normalizar o que não está de acordo com a sua palavra. É isso, gente. Agora, isso é decisão. Isso é decisão. Não é automático. O automático é a gente permanecer, né? A Patrícia Mendes colocou assim, isso é uma pergunta mesmo ou saiu errado? Que você botou assim, saiu uma pergunta, né? Podemos dizer que a luz de Jesus aparece através das nossas vidas? Sim, sim, claro, porque quem que mora dentro de você, Patrícia? Quando a gente nasce de novo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, isso é só relembrando aqui, é o Espírito de quem? É o Espírito de Jesus, ele é chamado Espírito de Jesus. Se lembra lá em João 16, quando Jesus falou, olha, eu vou voltar para o Pai e vou rogar que ele mande outro Consolador que esteja com vocês. Né, para sempre, né, em todo o tempo. E esse outro, eu sempre falo para vocês, o original no grego fala outro da mesma espécie que eu, outro que tal como eu sou, ele é. Jesus falando, olha, eu vou pedir ao Pai, vou rogar ao Pai que mande outro, que tal como eu sou, é da mesma espécie que eu, ele é. E ele vai estar com vocês o tempo todo. Ele vai estar em vocês. É o Espírito Santo. Então, na verdade, gente, não é... Quem mora dentro de mim e você é a pessoa de Jesus. É Jesus na pessoa do Espírito Santo. É porque quando Jesus veio aqui, ele estava em carne e osso. Então, se ele estava aqui agora, eu estou aqui, no recreio. Ele estava aqui, né, com os discípulos, ele só podia estar aqui, ele não podia estar lá em Rio das Ostras, como a Ângela está, porque ele estava em carne e osso. Mas na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito de Jesus, ele está aqui, ele está lá em Rio das Ostras, ele está lá no Valqueire, onde a Patrícia mora, a Suzete, eu não sei onde mora, né, a Vanessa? Mas ele está lá também. Santa Cruz. Santa Cruz, então, ele está lá em Santa Cruz, Vanessa, não sei, acho que mora no Valqueire, não sei. Né? Ele está lá também, né, na pessoa do Espírito Santo. Né? Então, a Vanessa mora no Valqueire, né? Então, sim, as nossas ações, não tem que pedir desculpa não, Patrícia, é porque eu não sabia se tinha saído errado. As nossas ações realmente refletem Jesus, refletem a luz dele, na verdade, reflete quem ele é. Sabe, o que a gente fala, sabe aquela história, gente, aquela frase que é horrível a gente ouvir? Ué, você fazendo isso, mas você não é crente? Sabe, essa frase que é chata da gente ouvir, deixa a gente com uma vergonha. Às vezes vem de pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo mesmo para poder, assim, cutucar, né? Porque estão sendo confrontadas. Às vezes pode ter vindo porque a gente fez alguma coisa que não combinava com a forma como Jesus faria. Ué, Jesus não faria assim, não. Tem certeza que você é crente? Porque se você é crente, né, é filho de Deus, e, né, tá agindo, não tá combinando, tem alguma coisa errada. Porque sim, a nossa vida reflete Jesus o tempo todo. Né? Deixa essa tua luz brilhar, deixa Jesus brilhar através de você. E é o que eu sempre falo, gente. Eu sei que acaba sendo repetitivo, mas eu gosto muito, eu sempre falo do pastor Hélio Peixoto, eu gosto muito do que ele fala, porque ele diz o seguinte: o que nós cristãos precisamos é do arroz e feijão. E ele fala assim: eu só prego arroz e feijão, porque é isso que a gente precisa para sustentar a nossa vida diária. E é muito interessante que ele fala assim, não é, pegando a nossa cultura aqui do Brasil, né? A gente não come todo dia, não é uma comida rotineira nossa, de todos os dias, estou falando dos brasileiros. Todo dia eu como um bacalhau, todo dia eu como um chester, todo dia eu como
um arroz à parmegiana, o medalhão com arroz à parmegiana, que é uma delícia. Mas ele falou assim, é isso que você come todo dia? Você como brasileiro? Ou você come todos os dias, né? Assim, no básico, né? O arroz e o feijão. Sabe, o que ele quis dizer é o seguinte, é aquele, bom dia, Sandra, é aquilo que está te sustentando, sabe? Então, não tem, usando esse exemplo, não tem problema nenhum da gente saber e conhecer e estudar, por exemplo, bom dia, Sandra, a profundidade do Mar Vermelho. Eu quero estudar, porque eu quero pregar sobre a profundidade do Mar Vermelho. Tudo bem, não tem problema nenhum, não tem pecado nisso. Mas muito mais do que isso, o que vai me sustentar, usando isso que a gente está falando agora, é saber que Cristo, que na pessoa do Espírito Santo mora dentro de mim, que a minha vida reflete ele. E o que eu preciso fazer para poder refletir essa vida dele? Essa renovação da mente, ela vai trazendo isso. Olha só, o arrependimento consiste em um abandono do pecado e um voltar-se para Deus e para o seu serviço. Eu não quero, sabe, na prática, gente, olha, isso aqui está me afastando de Deus, eu não quero. Eu vou contar, eu acho que eu já contei essa experiência, mas é interessante. Eu me lembro de muitos anos atrás, né, eu ia buscar a Larissa na escola, e tinham algumas mães lá de coleguinhas dela, da mesma turma, né, que eu gostava muito delas, né? Elas não, nenhuma delas era cristã. Mas eu gostava, eram pessoas boas, engraçadas, eu gostava muito delas, né? Os filhos, né, eles já eram da mesma turma desde o jardim, sabe? Foram crescendo juntos ali na escola. E assim, a Larissa saía meio-dia, né, o horário de saída, e eu chegava lá 11h40, por aí, 11h30, 11h40. A gente chegava um pouco mais cedo para meio-dia no máximo, para ficar ali conversando um pouquinho. E eu estava ali conversando com elas, e aconteceu que as conversas, né, começaram a girar muito em torno de falar mal da professora A, falar mal da professora B, ficar pichando, e sabe, só isso, reclamação, 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 e aquilo me incomodava algumas vezes, outras vezes eu entrava no meio, e tudo bem, eu entendo que nem todas as professoras eram. Tinha algumas que tinham umas coisas estranhas, que até mesmo ali no trato com os alunos, ou na forma como passava a matéria, enfim. Mas algumas vezes eu ouvia só, outras vezes eu estava ali junto, pichando, ou fazendo parte da conversa ativamente, né? E um dia, mas por quê? Mas eu gostava tanto delas, eu gostava delas, elas eram engraçadas, eram divertidas. E um dia eu tinha ido ao cinema com o Vitor e a Larissa. O Vitor também era criança, né? E a gente vendo um filme infantil. E alguma coisa no filme, não me lembro mais nem qual era o filme, nem o que foi, mas alguma coisa no filme me chamou a atenção, foi falado alguma coisa daquele filme que naquela hora, sabe, o Espírito Santo ministrou meu coração, assim, de uma forma muito clara, e eu comecei a chorar, assim, dentro do cinema. E o filme não tinha nada para chorar, era porque o Espírito Santo estava falando comigo, de que eu estava errada, de que eu estava me colocando ali numa roda de conversas em que eu, como filha de Deus, eu estava ali só pichando outras pessoas, falando mal de outras pessoas, que, sabe, e às vezes mesmo não falando em alguns momentos, mas concordando, né, não era aquilo, que não era aquilo que o Espírito Santo tinha. E que, como filha de Deus, eu estava errada.
e que era necessário eu me afastar, porque aquilo estava me contaminando. E eu, ali dentro daquele cinema, ali, com as lágrimas escorrendo, num filme infantil, eu pedi perdão ao Senhor e falei, Senhor, me perdoa, eu estou errada, é verdade, isso não é um bom testemunho, eu não estou, porque aí eu saio dali e falo, hoje à noite eu vou na igreja, né? Hoje à noite eu sou do Ministério de Louvor, elas sabiam que eu era do Ministério de Louvor, mas as minhas ações estavam sendo iguais, eu não era melhor que ninguém, gente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou falando, eu não era melhor que ninguém, mas, sabe, em seus passos, o que faria Jesus? Era por aí. E eu falei, Senhor, eu estou errada. E eu percebi claramente dentro de mim que eu tinha que me afastar. E eu tomei essa decisão. Então, Lília, você virou, chegou lá, trocou de mal com todo mundo, não falou mais com ninguém, não. Agora eu sou dá licença, eu sou a santa, eu não falo mais com... Não, claro que não, gente. Isso seria o outro extremo. E seria pecado também, porque seria orgulho. Eu simplesmente, ao invés de chegar... A minha filha saía meio-dia, né? Por que eu tinha que chegar 11h30, 20 para meio-dia e ficar parada na porta da escola? Eu simplesmente comecei a chegar lá 5 para meio-dia. Entendeu? Ela saía meio-dia, 5 para meio-dia eu estava lá. Eu chegava antes de tocar o sinal. E elas estavam lá, e eu chegava, oi, pessoal, oi, tudo bem? Abraçava, cumprimentava, e estava ali, mas eu não ficava mais participando daquele. Vocês estão entendendo? Porque 5 minutos, oi, tudo bem, não sei o quê, e vem cá, alguma pergunta, entregou o trabalho? Não entregou? Uma coisa assim, superficial, não dava tempo, porque o sinal batia, as crianças saíam e vão embora, e pronto. Então, foi necessário, o Espírito Santo me tocou, e eu entendi que eu estava errada. Assim, não abalou em nada. Eu não tinha relacionamento profundos com elas, de amizade, minha melhor amiga, eu frequento a casa. Não era isso, era relacionamento ali de porta de escola. E não mudou. Continuei falando da mesma forma quando Larissa fazia aniversário, né? Os filhinhos, né? Essas crianças eram convidadas, os pais também, e a Larissa e eu éramos convidados para o aniversário deles. Continuou a mesma coisa, assim, né? No trato, porque não tinha intimidade. Mas eu decidi, quando o Espírito Santo me tocou, eu decidi mudar um pouquinho. Sabe o que foi necessário? A decisão de chegar 15 minutos depois e não chegava atrasado. Isso mudou e trouxe paz no meu coração. E deixou de eu estar sendo contaminada por fofoca, e estar participando ali, né, daquilo tudo também, porque eu participava. Agora, foi algo que o Espírito Santo ministrou, gerou um arrependimento. E esse arrependimento gerou uma ação. Não adiantaria nada, assim, para a gente terminar aqui, né? Semana que vem a gente continua. Não adiantaria nada, gente, se o Espírito Santo tivesse lá ministrado em meu coração, lá dentro daquele cinema, né? Eu tivesse chorado lá dentro daquele cinema, tivesse sido constrangida em amor pelo Espírito Santo. E ali eu fui constrangida, né? E verdade, Senhor, me perdoa, eu errei, eu estava participando de roda de fofoca, de falar mal, de maledicência, né? Me perdoa, e eu saí do cinema, eu fui para casa, eu esqueci, no dia seguinte eu estava lá, 11h30, 11h35, e continuando com a maledicência, continuando com a fofoca. Ia adiantar alguma coisa? Não. Provavelmente, porque o Espírito Santo é assim, ele ia tocar de novo, em algum momento. Agora, a decisão, por isso por isso o arrependimento consiste em um abandono do pecado.
Porque o Espírito Santo, ele confronta em amor, ele toca, ele nos mostra, mas a decisão de mudança é nossa. É isso que a gente tem que, para a gente fechar aqui, é isso que a gente tem que entender, e semana que vem a gente continua. A gente, às vezes, acha que o Espírito Santo, ele vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada, eu sou uma marionete, ou um boneco de cera. E ele vai fazer tudo. Ele vai tocar, tá? Vou deixar vocês falarem. Ele vai tocar e automaticamente eu não vou ter decisão, tá? Automaticamente ele vai me mudar e não vai passar pelas minhas decisões. Passa pela minha decisão o desejo de abandonar o pecado, o desejo de ter uma vida nova. Fala, eu não sei quem levantou a mão primeiro. Fala, Suzete, depois Patrícia fala. A Patrícia levantou a mão primeiro. Então, Patrícia, está com a palavra. Patrícia? Suzete, fala você. A Patrícia deve ter parado ali para alguma coisa. Então, Foi sem querer. A Patrícia foi sem querer. eu estou aqui chocada, né? O Espírito Santo, ele é muito pontual, é demais. E a pastora já tinha contado essa passagem que a pastora falou agora, mas da outra vez não gerou essa pergunta aqui que gerou para mim, e eu estou assim, como está a tua área de preservação celestial? Nossa, que pergunta, gente. Eu vou anotar essa pergunta, pode? Claro, foi agora, gerou a partir. Eu falei, que isso? Como está a sua área de Como está preservação espiritual, né? isso? Como está a tua área de preservação espiritual? Acabei de escrever agora. Uhum. Que isso que a pastora fez. Está preservando, né? Aqui, como está a tua área de preservação celestial. A pastora não está deixando contaminar. A pastora já tinha contado isso, quando a pastora começou a falar, eu falei, ela já falou disso. Mas como é importante a gente ouvir a palavra de Deus, que cada vez ela vai se mostrar de maneira diferente. E quando a pastora falou que eu prego a mesma coisa, o pastor Hélio também, eu chamo isso de convicção. Eu sempre digo para as pessoas, desculpa, gente, eu falar a mesma coisa, mas é convicção, né? A gente acredita no que está falando. Então, a gente não vai cada dia contar uma história diferente. Mas eu quis... Patrícia está falando alguma coisa. Ela botou aqui, a palavra é viva mesmo, impressionante. Mas é porque Jesus é a palavra, e ele é vivo. Isso, e eu falei assim, meu Deus, eu vou ainda desmembrar isso aqui, tá? Você caça nessa pergunta não, porque eu tomei um susto, como está a tua área. Quer dizer, eu tomei para mim, em algum momento, eu não estou preservando a minha área de preservação celestial, quer dizer, eu estou deixando coisas entrarem, eu não estou tendo esse cuidado que a pastora teve, né? Continuou com todo mundo ali e tal, mas preservou, né, aquilo que fere a palavra de Deus, não pode entrar. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. E assim, a gente realmente vai fechar aqui agora, mas enquanto a Suzete, quando ela falou essa frase, né, que eu anotei aqui, como está a sua área de preservação espiritual, na hora, eu lembrei aqui perto de mim, né, aqui na praia, tem a reserva, né, que é aquela parte ali do recreio. Pastora, você botou espiritual, tá bem, mas aqui, para mim, veio celestial, tá? Celestial. Não, então tá, eu que anotei errado mesmo, tá. Não. De repente, para a pastora já veio com uma, né? Não, mas eu anotei já aqui, celestial. E tem aqui perto, né? Aqui na praia tem a área da reserva, em que ali é justamente isso, é uma área de preservação. Não pode ser construído nada lá.
né? Tem aqueles prédios no entorno, não tem... É tão interessante, gente, tremendo isso. A gente vai terminar, já são 9h02, mas é tremendo isso. Porque, pegando esse exemplo aqui, que está aqui na praia, aqui pertinho, naquela área da reserva, nada pode ser construído. Não pode ter prédio, não pode ter casa, não pode ter nada. É uma área que nunca vai ser destruída. Para vocês, né, não sei se todo mundo sabe, mas nesse pedaço da reserva não tem nem quiosque e nem tem como estacionar. Não tem quiosque, não tem... Por quê? Quer dizer, como estacionar, eu não lembro. Como estacionar, realmente eu não lembro. Mas quiosque não tem. É aquele trecho enorme. É tão interessante que a gente passa ali de noite, não tem iluminação. Os postes de iluminação, eles param quando inicia a reserva e voltam quando ela acaba. Aquele pedaço, à noite, não tem nem iluminação, porque não tem quiosque. Você até pode acessar a praia por ali, né? Na verdade, a praia, até a parte da praia, é por isso que eu acho que não tem estacionamento. Ela é fechada, assim, né? Com uma gradinha. Ela é fechada. Você acessa, se você entrar pelo outro lado, que não é reserva, você vai andando pela areia, você consegue sentar ali na areia, mas do outro lado da pista, né, que é onde é o que chamam a reserva mesmo, é uma área verde enorme, enorme, que não pode ser destruída, não pode ser construído nada, justamente por isso, por ser uma área de preservação, e ali é uma área de preservação de quê? Daquele ambiente natural, daquelas plantas, daqueles animais que ali tem, né, daquela vegetação, dos animais, daquele habitat ali. Então, eu acho que é isso o Senhor falando, né? Não construa nada que não seja da minha palavra nessa área da preservação ambiental, celestial, porque isso é uma proteção para a gente. Aqui no natural, eu creio que essa reserva aqui, né, da praia, aqui do Recreio, ela é uma proteção natural para o nosso meio ambiente, né, para aqueles animais, para aquelas plantas, e para o nosso bem-estar como ser humano. Né? E eu creio que é isso, o Senhor falando, não constrói nada nessa área de preservação celestial, mantém isso intacto, porque isso é uma segurança para você tremenda. Eu creio que realmente essa palavra foi do Espírito Santo ali, essa pergunta a nossa mente é essa área. Muito bom isso, é verdade, gente. Desculpa, a gente tem que terminar, né? Mas a nossa mente, ela tem que ser preservada. Lembrei do Provérbios 4:23, que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, a gente... como é que o nosso coração, né, que é aqui o nosso espírito, né, existem alguns apontamentos que falam que passa pela mente também, mas como que as coisas do mundo, né, elas chegam no nosso coração, no nosso espírito? Quais são as portas de entrada? Nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, mas o coração se alimenta do que a boca fala. Então, olha o círculo. E então, assim, coloca um guarda nessa área de preservação, exatamente, coloca um guarda, sabe, nessa área de preservação, para que nada, né, venha quebrar esse teu, ou deixar mais frágil esse teu relacionamento com Deus. Ele quer te fazer luz, você já é luz, né? Mas ele quer que a tua luz brilhe cada vez mais. Glória a Deus por isso. Muito bom. Vamos orar, semana que vem a gente continua. Pai amado, muito obrigada por esse tempo aqui de bate-papo. Como é bom, Senhor, nós estarmos reunidas aqui, né? Nós aqui, irmãs em Cristo, reunidas para falar da tua palavra. Eu estava contando aqui esse testemunho de que há muitos anos atrás você tocou no meu coração porque eu me reunia para
e falava, né? E falava, reclamava de um, reclamava de outro. Mas hoje, como é bom, Senhor, a gente está aqui reunidas também, mas para estudar a tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Desperta, Deus, mais mulheres, Deus, para que elas desejem também estar nessa roda de conversa aqui, compartilhando a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por cada irmã aqui. Guarda o dia de cada uma, fica conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Eu deixa só parar a gravação para eu dar um aviso para vocês. Amém.